Olá, muito bom dia! Como é bom estarmos juntos. E estamos aqui para mais um devocional matinal. Como eu sempre digo, uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. E ao iniciar esse devocional, como eu sempre faço, eu conto com a sua ajuda para que você acesse o link, vá lá no canal do YouTube. É importante que você dê sua curtida, dê seu like lá. Veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se. Se quiser também fazer um comentário, faça. Diga o quanto esse devocional tem te ajudado, o que a gente pode fazer para melhorar. E é importante também que você ative o sininho para receber as nossas notificações. E também conto com a sua ajuda para que você compartilhe esse devocional com seus amigos. Peça também para que eles compartilhem com outros. E assim vamos fazer uma corrente do bem, porque o nosso intuito é que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis. Queremos entrar em cada lar, trazer uma palavra de reflexão, de orientação, uma palavra de consolo e conforto que vem de Deus para as vidas. Conto com você. Nós estamos meditando na série Reflexões sobre Igreja. E hoje é a nossa 10ª parte, espero que você não fique saturado, mas é importante. Eu, particularmente, tenho gostado. Eu adoro quando eu vou na Bíblia e começo a descobrir coisas interessantes. E o meu desejo é isso, é passar para você essas reflexões que eu tenho aprendido à luz da Bíblia, para que a gente reflita sobre a igreja, para que a gente resgate os reais valores e padrões da igreja à luz da Bíblia. Hoje o texto ainda é Efésios capítulo 4, começa do versículo 25 e vai até o 32. Né? Efésios 4, 25 e 32, que diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhai, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No devocional, não foi nem no anterior, uns 2 devocionais atrás, nós trabalhando nesse texto, olhamos os versículos 22, 23 e 24, que eu disse que ali nós temos uma fórmula, que é o DRR. Despojar ou despir, né? Renovar e revestir. E disse que Deus quer que na igreja sejamos tratados com o intuito de ir progredindo e nos tornando cada vez mais maduros. O intuito de Deus é que alcancemos a maturidade. Esse padrão de maturidade é o Filho de Deus, é Jesus. E nesse processo de alcançar a maturidade, precisamos melhorar a nossa vida. Precisamos abandonar os maus hábitos e adquirir hábitos bons, benignos. É esse processo de reabituação. Primeiro desabituação e depois reabituação. E ontem nós começamos a falar sobre essa questão que Paulo coloca aqui, que na igreja é o lugar de sermos tratados. E ele vai mostrar algumas atitudes, alguns erros, alguns pecados que cometíamos, que devemos abandoná-los imediatamente nesse lugar desses pecados, dessas atitudes, desse comportamento, adquiríamos novos comportamentos, novos hábitos benéficos, certo? E se você prestou atenção nesse texto, se você analisar com calma, você vai ver que nós temos aqui algumas coisas, algumas áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E Deus permite
e providencia a igreja para que isso aconteça, para que haja esse tratamento nosso. Paulo mostra aqui na área do nosso comportamento, do nosso falar, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E ele vai colocar sempre alguma coisa errada que a gente precisa parar de fazer e substituir por uma coisa certa. Então veja, por exemplo, ele começa lá, olha, alguns hábitos, por exemplo, do nosso linguajar. Falando a mentira, pare de mentir, fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. Está aí no versículo 25. Depois ele vai falar sobre atitudes. Aquele que furtava, versículo 28. Não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. Aí ele vai falar mais uma vez sobre pecados do nosso linguajar, versículo 29. Lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que deve ser para a edificação, que transmita graça. Certo? Então, Paulo está trabalhando com atitudes comportamentais e aquilo que sai dos nossos lábios. Porque veja que a nossa vida é isso. A maneira da gente agir, do nosso falar, afeta as pessoas ou beneficia as pessoas. E nós precisamos ser tratados com isso, que são algumas das áreas que precisamos mudar para alcançar a maturidade e para ter uma vida bem melhor. E Paulo vai continuar agora, ele vai trabalhar nos nossos pensamentos e sentimentos. Veja o versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, certo? Blasfêmia e assim toda malícia. Ele vai colocar aqui sentimentos e que depois são transformados em atitudes. E muitas vezes nós estamos sobrecarregados, carregamos esse fardo. Estamos carregando um peso que está no nosso pensamento, na nossa maneira de pensar e de sentir, e que afeta a nossa maneira de sentir. Muitas pessoas não têm uma vida benéfica porque os seus sentimentos estão abalados. E aí são sujeitos a adquirir doenças psicossomáticas. São doenças que realmente atingem o nosso físico, mas que têm origem nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E Paulo está mostrando que igreja é um lugar para que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos sejam tratados. E aí, abandonar esses sentimentos, abandonar esses pensamentos, para que isso não venha ferir as nossas atitudes e não venha ferir as pessoas que estão ao nosso redor. Então ele começa lá, longe de vós amargura, cólera e ira. Veja esse sentimento de amargura, de cólera, de ira, que nos corrói por dentro e nos deixa nos tornar umas pessoas amargas. Ninguém gostaria de conviver aí 24 horas, nem digo 24 horas, se você passar uma meia hora com uma pessoa amarga, você vai sentir asco, nojo, você vai sentir ojeriza, você terá o desejo de se afastar dessa pessoa, porque essas pessoas estão envenenadas por dentro, com esse veneno de cólera, ira, gritaria, né? Blasfêmias. Então, começa com amargura, cólera e ira. São sentimentos e que vão gerar em nós atitudes. Quais são as atitudes? O texto diz aqui no 31, né? Longe de vós toda amargura, cólera e ira. São sentimentos. E aí vai gerar em nós essas atitudes, olha lá. Gritaria, blasfêmia e toda malícia. Pessoas que se tornam histéricas porque são envenenadas pela amargura, pelo ódio. E às vezes não consegue conviver bem com as pessoas, afasta as pessoas de si. E isso reflete na sua maneira de agir, na sua maneira de se comportar diante dos fatos, diante das pessoas. E Paulo está dizendo, olha, longe disso. Então, igreja é esse lugar que Deus propicia para a nossa mudança, para a nossa desabituação e reabituação. Se deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, se deixarmos Deus trabalhar conosco através das coisas que acontecem, das pessoas que Ele coloca para nos tornar maduros, vamos nos livrar
desse sentimento que nos corrói, que afasta as pessoas de dentro de nós. Então Paulo está dizendo, longe de vós. Então abandone isso. Mas ele não para aí. Ele coloca para a gente adquirir outros sentimentos que vão gerar outras atitudes. Está lá no versículo 32, né? Antes, porém, todavia, né? Sede uns para com os outros benignos, compassivos. Ó. Em vez de amargura, bondade. Em vez de ira, compaixão. Em vez de cólera, perdão. Então ele coloca, antes seriam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, por isso que é importante a igreja que a gente possa realmente resgatar os verdadeiros valores. E à luz desse texto de Efésios 4, do 25 em diante, vemos, mais uma vez, resumindo aqui, sintetizando, que o propósito de Deus é que na igreja sejamos tratados como um todo para alcançar a maturidade. E veja que Paulo coloca, né? Atitudes, o nosso linguajar e os nossos sentimentos. As atitudes. Então, roubava? Pare de roubar. Está cheio de gritaria, de blasfêmias? Pare com isso. Aí nosso falar, palavra torpe e mentira? Abandone isso. Fale a verdade, transmita um linguajar doce que transmite graça para os outros. Os nossos sentimentos está cheio de ira, de cólera, está cheio de malícia. Coloque nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, benignidade, compaixão e perdão. Isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para as pessoas que estão ao seu redor. Então, igreja, é isso que nós temos aprendido até agora. Nessa 10ª reflexão, lembrando disso. Deus nos coloca na igreja para sermos tratados como um todo, nos nossos sentimentos e pensamentos, das nossas atitudes, na maneira de pensar, na maneira de sentir e na maneira de agir. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, mais uma vez eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor visite essas pessoas que têm assistido esse devocional. Trabalhe no coração delas, ó Deus, na mente. Desafia, conscientiza, para que deixem ser moldadas e mudadas por Ti. Para que tenham uma nova atitude, um novo comportamento, a maneira de pensar e os seus sentimentos sejam dirigidos pelo Teu Santo Espírito. E deixem ser tratados para que tenham a melhor qualidade de vida e para que vivam melhor em grupo, coletivamente. Supre também cada uma das necessidades deles, ó Pai. Eu te peço encarecidamente e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, o meu desejo é que você tenha um dia fantástico. Então, coloque em prática esses princípios que estamos orientando, que você vai ver como você vai mudar. Você vai dar mais valor à vida, às pessoas que estão ao seu redor, e as pessoas que estão ao seu redor vão se sentir bem ao seu lado. Perceberão que você é uma pessoa benquista e você perceberá que é uma pessoa benquista. Então, coloque esses princípios, não são difíceis. O mundo está cheio de tanta coisa ruim. Seja um oásis na vida de alguém que está no deserto. Faça a diferença. Seja diferente. Deus te abençoe grandemente.